Você que tem e trouxe a sua Bíblia, abra ela aí no segundo Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Cristo segundo Marcos. Mateus é o primeiro Evangelho, depois, logo em seguida, vem Marcos, antes de Lucas e João. E você vai ler comigo lá no capítulo de número 14. E um jovem o seguia a Jesus. Envolto no quê? Envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhes as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Só esses 2 versículos. Parece que não vai sair nada daí, né? Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, Senhor, conosco e no nosso meio também. Queremos te agradecer pelo privilégio de ter te adorado mais uma vez em espírito e em verdade, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Mas agora nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Já falamos contigo, já glorificamos o teu nome através das canções. Agora nós queremos, com o nosso coração aquietado, ouvir e receber a tua voz, ouvir e receber a semente da tua palavra, Senhor, que sempre vem de encontro à nossa vida neste lugar. E mais uma vez nós queremos, Senhor, que esta palavra seja plantada no nosso coração, na nossa vida, e acima disso, dê muitos frutos, Senhor, quando saímos por essas portas daqui a alguns minutos. Fala conosco, Deus, que nenhum impedimento haja, Senhor, a partir de agora, na nossa vida e nem neste lugar, porque o nosso interesse é ouvir a tua voz, voz que tem como som de muitas águas, como dizem em Apocalipse. Queremos ouvir a tua voz e obedecer. Por isso estamos aqui, Pai. Fala conosco. É em teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Marcos 14, nós lemos aí 2 versículos apenas. Versículos 51 e 52. Mas se você ler depois na tua casa, basta fazer uma leitura rápida aí, né? Passar com os olhos nos versículos anteriores do versículo 51, e você vai perceber aí que a partir do versículo 43, esse texto aí fala a respeito da prisão de Jesus, né? Esse texto fala a respeito do dia em que Jesus foi preso. Já era noite e Jesus, no Getsemane, como você conhece bem a história, ele está lá no jardim do Getsemane e ali ele ora, ali ele fala com o Pai. Ali ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a sua vontade. E em Hebreus capítulo 5, mais precisamente no versículo de número 7, diz que quando Jesus está lá no jardim do Getsemane, ele não só ora, mas ele clama. E ele não só clama, mas ele derrama muitas lágrimas. Para ser preciso, diz assim em Hebreus 5:7. Nesse momento, Jesus orou ao Pai com grande clamor e lágrimas. Em outro texto, diz que a agonia dele foi tanta que ele chegou a suar gotas de sangue. Então ali houve oração, ali houve clamor, ali houve lágrimas, ali houve sangue. E mesmo com choro, com clamor e com sangue, Jesus se dispõe a ir à cruz, como você bem sabe, por nossa causa. Ele se faz homem, se faz pecado, toma sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e ele se dispõe a ir à cruz por nossa causa. Esse dia foi crucial na vida de Jesus Cristo e na nossa vida também. Como você conhece bem a história, Judas é nesse dia aquele que vai à frente dos soldados. Ele troca a sua salvação, ele troca a sua integridade por algumas moedas de prata. E aí ele decide ir à frente dos soldados e ele combina. Ele diz: olha, eu vou à frente de vocês, e aí quando a gente chega lá, aquele em que eu der um beijo, esse é o Cristo, esse deve ser levado preso. E assim acontece. Ele beija Jesus, Jesus é preso, e eu imagino que muitos veem esse alvoroço e decidem de repente se esconder.
Eu acredito que aquela noite foi uma noite assim turbulenta. Eu imagino que vinham os soldados marchando pelas ruas, e eles vinham decididos a prender a Jesus, chamado Cristo. E eu imagino que muitos vendo aquele alvoroço, aquela movimentação dos soldados, eu imagino que muitos se escondiam, talvez devendo alguma coisa ou apenas com medo. Eu imagino que nesse dia ou nessa noite muitos se escondem, muitos decidem se fechar nas suas casas. Mas diz o texto, e você leu comigo, que um jovem, provavelmente por curiosidade, a princípio, ele salta da sua cama, e você vai ver que foi isso que aconteceu. Ele salta da sua cama, ele se enrola em um lençol, e ele decide se misturar à multidão por conta da curiosidade. Assim como tinham muitos que decidiram se esconder nessa ocasião, inclusive os discípulos fugiram dali, diz o texto. Acredito que muitos, por curiosidade, decidiram acompanhar os soldados e ir até onde eles estavam indo e ver o que realmente iria acontecer. E assim esse jovem decidiu também. Ele decidiu saltar da sua cama, se enrolar em um lençol e se misturou na multidão. Ele está tão curioso com o que está acontecendo que ele nem liga de estar vestido apenas com um lençol. Ele não quer perder tempo. Ele apenas quer saber o que está acontecendo. Ele pula da cama, repito, ele se envolve em um lençol. Ele não procura, se fosse nos dias de hoje, uma calça, uma camisa, ou pelo menos uns shorts, uma bermuda. Não, o negócio dele é ser rápido. Ele nem liga de estar vestindo apenas um lençol. Só que lençol não é roupa. E sem se preocupar com a vergonha, esse jovem ele chega até aonde os soldados chegam. Ele vê Jesus sendo beijado por Judas. Ele vê Jesus dizendo: amigo, o que fazes aqui? Ele vê Jesus chamando Judas de amigo, por mais incrível que isso possa parecer. Ele vê os soldados chegando, ele vê Pedro num ímpeto, por conta do seu temperamento, cortando a orelha do soldado Marco ou do servo Malco. Mas ele vê também Jesus pegando a orelha, por mais incrível que isso possa parecer também, e restaurando a orelha ali de Malco. Ele vê também Jesus se deixando levar mansamente pelos soldados, como diz no livro de Isaías. Isaías já profetizou no capítulo 53, dizendo: olha, ele será levado como um cordeiro. E como um cordeiro, ele vai mudo ao matadouro, ele não vai dizer uma palavra sequer. E assim aconteceu com Jesus nessa ocasião em Marcos 14. Até que de repente descobrem esse jovem, em todos os sentidos, né? Descobrem que ele está ali e descobrem também que ele estava seguindo a Jesus. Porque afinal, se ele não estava com os soldados, se ele não estava ali com Judas, então ele era também da gangue de Jesus. Ele era perigoso. Os discípulos caíram fora, sobrou aquele rapaz, então ele estava seguindo a Jesus também, e aí tentam segurá-lo. Quando tentam segurá-lo, seguram apenas no lençol. Quando seguram no lençol, o lençol se solta e ele foge sem roupa, sem lençol, nu, envergonhado. Apenas Marcos. Há também essa passagem em Mateus, Lucas e João, mas apenas Marcos fala a respeito desse jovem. E eu acredito, irmão, de verdade, como você já me ouviu dizer aqui algumas vezes, que na Bíblia até as vírgulas falam. Até as vírgulas têm algo a nos ensinar. E eu acredito que esses 2 versículos não estão escritos aqui à toa. Eu não acredito que passou despercebido pelo escriba que estava transcrevendo aí a palavra do Senhor ou o Evangelho de Marcos. Eu não acredito que de repente isso passou desapercebido. Não, vamos pôr aí porque faz parte da história. Eu acho que não. Porque eu acredito que esse jovem representa um personagem. Um personagem que existe até os nossos dias, infelizmente, diga-se de passagem. Eu acredito que esse jovem representa os seguidores de Cristo, mas são os seguidores ocasionais de Cristo.
Eu acredito que esse jovem representa aquele seguidor de Jesus Cristo que está no meio do povo de Deus, que quer estar no meio do povo de Deus e até está, mas estão ali apenas para ver os acontecimentos. Esse jovem representa um espectador no meio do povo de Deus. Esse jovem representa aqueles que seguem a Jesus por curiosidade, ou às vezes por conta de querer algo do Mestre. Como você já me ouviu dizer aqui, que nós temos uma parte da noiva de Cristo que é aquela noiva que está interessada apenas em dar o golpe do baú, está apenas interessada em aquilo que o noivo pode entregar a ela. Não está com Cristo porque o ama, mas por troca. E às vezes por curiosidade, como esse jovem representa no dia de hoje. E não é só por curiosidade que a gente vê nesse rapaz, ou que a gente vê esse rapaz seguindo a Jesus. Mas ele tem também duas outras características. Além de curiosidade, ele tem pressa e inconsequência. Ele está curioso para saber onde os soldados vão, ele chega lá, ele vê, e ele tem pressa porque não dá tempo nem de colocar uma roupa devida, uma roupa correta para sair de casa, né? Pelo menos. E ele é inconsequente porque ele não mede as consequências. Não, ele vai do jeito que vai. Não importa o que vai ser amanhã, não importa se vai ter soldados, se vão me perseguir. Ele é inconsequente. E, irmão, toda vez, e é aqui que essa palavra começa talvez a nos interessar ou tem a ver com o nosso dia a dia hoje, em 2013. Porque todas as vezes em que se unem curiosidade, pressa e inconsequência, irmão, para ser simples e direto, a gente quebra a cara. Todas as vezes que se unem curiosidade, pressa e inconsequência, o resultado sempre é drástico. Digo sem medo de errar. Casar às pressas não dá certo. Realizar negócios às pressas raramente dá certo. Fazer acordos, alianças, compromissos que tem como base a curiosidade, a pressa e a inconsequência, sem dúvida, vão caminhar para o fracasso. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Por incrível que pareça, um lençol pode nos ensinar nesta noite algumas lições. Eu separei algumas para a gente conversar hoje. E a primeira lição de um lençol é: aqueles que estão envoltos em um lençol representam os seguidores de Jesus, como eu já disse. Mas são os seguidores de Jesus sem compromisso. Você vê isso no texto. A gente vê isso nesse rapaz. Aqueles que estão envoltos em um lençol representam os seguidores de Jesus sem compromisso. São seguidores esporádicos. Provavelmente você conheça gente assim. Sabe aquela pessoa que você só vê falando com Deus, ou orando, ou estando na igreja, ou buscando algum tipo de ajuda espiritual, esporadicamente. Quando alguma coisa lhe dá errado na sua vida ou na sua caminhada, ou quando ele está prestes a dar um passo importante na sua vida, agora eu sou seguidor de Jesus, envolto em um lençol. São seguidores esporádicos, não são discípulos. Porque quem está envolto em um lençol é seguidor esporádico. De vez em quando ele é seguidor, quando lhe convém. Diferente do discípulo. Falta aliança, falta compromisso concreto. Falta busca de experiências concretas com esse Jesus chamado Cristo. E, irmão, não é novidade para ninguém que a nossa geração é uma geração que não gosta de compromisso. Infelizmente, não falo isso com alegria, falo com tristeza. É uma constatação. A nossa geração, a geração do ano em que a gente vive, de 2013, é uma geração que não gosta de compromisso. Está aí a expressão ficar. Que de uns anos para cá, você quer que eu diga amém? Amém? Que de uns anos para cá se tornou algo natural. De uns 15 ou 10 anos
para cá se tornou algo extremamente natural. Tá aí essa expressão que não me deixa mentir. Um rapaz fica com uma moça fica com um rapaz em uma festa, por exemplo, às vezes com mais de um, às vezes dois, às vezes três, e esses dois ou três, ele ou ela abraça, ele ou ela beija, às vezes até se deita com essa pessoa, com esse rapaz ou com essa moça. Não há a mínima intenção de compromisso. Afinal, o que vale hoje é ser feliz no momento. Por isso ficar, por isso drogas, por isso bebida, por isso vícios, por isso tantas outras coisas fúteis e passageiras têm sido buscadas não só por jovens, por toda a humanidade, em qualquer faixa etária, porque o importante é ser feliz no momento. Acabou a festa, acabou o compromisso. É um compromisso, entre aspas, que dura 2, 3 ou 4 horas no máximo. E se não bastasse isso ser comum na área sentimental, como é comum e cada vez mais comum nos nossos dias, isso foi transferido também para a área espiritual. Essa prática hoje acontece no campo espiritual ou no campo religioso, ou como você queira chamar. Hoje há pessoas ficando com Jesus. Se não bastasse essa mentalidade mundana tomar conta da juventude e de outras faixas etárias também nos nossos dias, essa mentalidade toma conta de outras áreas da vida do ser humano também. Há muitas pessoas ficando com Jesus, ficam com Jesus em uma noite de louvor, por exemplo. E quando saem daquela noite de louvor, eles saem animados, empolgados, mas no dia seguinte, tudo vai embora. Ficam com Jesus em um acampamento de carnaval, o resto do ano, não importa. Ficam com Jesus em um evento, em um grande evento evangélico, porque veio aquele cantor muito conhecido, e eu fui lá, e eu gritei, e eu chorei, e eu berrei, e eu disse, eu vim aqui só para te ver. Termina 10 ou 12 canções, passa o evento evangélico, tudo volta ao normal ou ao anormal. Ficam com Jesus de repente em um culto maravilhoso, porque nossa, que presença, que coisa linda, que louvor maravilhoso, que eu chorei, eu pulei, eu subi pelas paredes, que culto maravilhoso, acabou o culto, acabou o compromisso. Esse jovem era só um espectador. Ele estava enrolado em um lençol porque a sua intenção era apenas olhar e depois voltar para a sua cama. Porque ninguém sai da sua cama, coloca roupa, coloca camisa, coloca calça, coloca sapato nos pés, para já depois voltar a deitar. Não. A intenção dele era ver o que estava acontecendo, era ser um espectador somente e já voltar para a sua cama. Por isso um lençol só já era o suficiente. Ele queria só observar e depois voltar para a sua vida. Ele era só um espectador, a intenção dele era, depois de alguns instantes, era apenas voltar para os seus velhos hábitos. Para o velho homem, para os velhos costumes, para os velhos vícios, para os costumes e hábitos diários de cada segunda-feira fora da vontade de Deus. Essa era a intenção dele. Por isso que só um lençol já bastava. Pior, assim como a gente se acostumou a mudar de canal da TV, né, com o controle remoto, e hoje é impossível a gente, né, se ver sem um controle remoto, né? Esse negócio que acontecia 20 anos atrás, de eu ter que fazer aquele esforço tremendo de levantar do sofá, de dar 2 ou 3 passos até a TV e mudar de canal, não, isso é coisa do passado. A gente é cada vez mais, as pessoas, né, são cada vez mais escravas do controle remoto. E se acabou a pilha, e se perdeu o controle remoto, e se está debaixo do sofá, meu Deus, o que eu faço agora? Sem perceber, a gente vira escravo, né, refém dessas facilidades.
Só que às vezes a gente, perceba se não é assim, a gente está com um controle remoto, antes quando não tinha, quando era aquela TV Telefunk em preto e branco. Quem tem mais de 30 vai lembrar. A gente ficava sentado ou deitado no sofá, às vezes estava passando uma coisa ruim. E você não levanta, não vou levantar. Tudo bem que tinha 3, 4 canais só que pegava. Mas a gente, não. Agora com o controle remoto, a gente passa lá, né? Você tem TV por assinatura, então é 200 canal, e aí você passa, acaba assistindo tudo e não assistindo nada. Não sei se acontece na sua casa. Só que aí, a gente pega essa mentalidade do controle remoto, ou essa facilidade do controle remoto, e sem perceber a gente transfere para as outras áreas da nossa vida. Ou para a nossa vida por completo também. Perceba se não é assim. Hoje as pessoas estão controlando a sua vida com o controle remoto diário. O casamento não vai bem? Clique. Eu mudo de canal. Eu mudo de casamento, eu mudo de família. O emprego não está como eu gostaria que estivesse? Eu mudo de canal, eu mudo de emprego. E aí a gente vê isso nos relacionamentos, nas amizades, no nosso convívio eclesiástico, no que diz respeito à igreja. Eu não gostei de nada disso? Clique, mudei e pronto. Falta de compromisso. Falta de satisfação, por isso busca em vários canais uma resposta rápida. Algo novo, uma nova emoção, uma nova empolgação, uma nova motivação. Envolvimento? Para quê? Eu tenho pressa. Não dá tempo de pôr roupa, tem que ser com lençol. Eu tenho pressa, não importa as consequências do futuro. O que importa é rapidez. Lençol é o símbolo da falta de comprometimento. Sabe por quê? Porque lençol não tem costura. Lençol não tem amarração. É só um pano jogado por cima para cobrir o que está embaixo. Você se cobre com um lençol, qualquer movimento seu faz ele sair. Falta algo que segure. Falta algo que amarre. Falta compromisso. Por isso vem a palavra do Senhor nesta noite para nos dizer: não se vista com um lençol. Diga para o teu irmão, não se vista com um lençol, irmão. Porque lençol representa os seguidores sem compromisso de Jesus Cristo. Continue tendo compromisso com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não se vista com um lençol. No nome de Jesus. Dava até para ir embora já, né? Segunda lição de um lençol, conforme está em Marcos 14. Quem se cobre com um lençol vive uma vida superficial. Primeira lição, sem compromisso. Segunda lição, vida superficial. Que proteção o lençol me dá? Numa noite de frio, um lençol quase não nos ajuda em nada. Esse rapaz, ele se envolve em um lençol, vai atrás de Jesus Cristo, parece um seguidor bom, mas é um seguidor esporádico, sem compromisso. E aí ele chega lá e tiraram o lençol desse jovem. E quando tiraram o lençol desse jovem, diz o texto, versículos 51 e 52, diz que não sobrou nada, não havia nada embaixo do lençol para proteger esse jovem. Parecia que estava seguro, mas não estava. Lençol traz uma segurança aparente, traz um conforto aparente. Cristianismo de aparência. Por quê? Porque lençol não é roupa. Esse jovem quer mostrar o que não é. Ele quer provar que ele está vestido, mas não está vestido.
Por quê? Porque lençol não é roupa. A turma do lençol é uma turma superficial. A turma do lençol é aquela turma em que tudo é permitido. Nada é sólido. Querem tudo, mas não querem nada. Querem bênçãos, mas não querem cruz. Querem emoções, mas não querem preço. Irmão, como se multiplica essa mentalidade no meio evangélico nos dias de hoje? E alguém mais desavisado olha para a igreja evangélica no nosso país e fica feliz. E diz, nossa, a igreja evangélica está se multiplicando no nosso país e na América Latina. Os ufanistas se empolgam e empolgam multidões quando dizem que até 2020 nós teremos multidão no nosso país, multidão evangélica no nosso país. Nós seremos maioria evangélica no nosso país em 2020, mas só que eles não dizem que essa maioria é superficial. Superficial, porque a vida particular desse povo, chamado povo evangélico, irmão, não está mudando. Do que adianta nós chegarmos a sermos 100 milhões de evangélicos no nosso país, se a vida do povo não muda? Se a ética do país não muda? Se as atitudes não mudam? Se as palavras não mudam? Se a família, os negócios, as alianças não mudam? Não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que nós somos, infelizmente, a geração do lençol. Olhando para o testemunho do povo, chamado povo de Deus, da maneira como está. Isso é culpa nossa mesmo. Porque muitas vezes falta discernimento, irmão. Basta dizerem algo em nome de Deus que uma multidão abraça, não importa se é heresia, não importa se é contrário à palavra de Deus. O que importa é que está empolgando. O que importa é que está emocionando. O que importa é que milagres estão sendo realizados em nome de Deus. Irmão, não se engane. Igreja não é empresa. Evangelho não é produto. Toda hora tem gente vendendo milagres para a sua glória. Toda hora tem gente vendendo milagres para o seu enriquecimento próprio e não para a glória de Deus. Nós precisamos de discernimento para não sermos levados por aqueles que estão vestidos de lençol. Porque, irmão, tem muita gente que parece seguidor de Jesus Cristo, mas não é. Tem muita gente, e isso está na Bíblia. O próprio Jesus falou, nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar, a iniquidade vai se multiplicar. Nos últimos dias, muitos serão enganados, virão falsos profetas e enganadores, e esses enganarão a muitos. Irmão, isso está acontecendo o tempo todo. Nós temos que buscar discernimento em Deus para não sermos levados por aqueles que estão vestidos de lençol. Mas pastor, é a comunidade Nova Vida que está certa? É só os da igreja Nova Vida que vai para o céu? Irmão, não estou falando isso não. Não estou falando nada disso. Não estou falando de placa, não estou falando de cidade, de Ourinhos, não estou falando de reino de Deus. A coisa é muito maior, a coisa é muito mais ampla. Nós temos que abrir os nossos olhos e abrir os nossos olhos para o discernimento que vem de Deus. Repito, para nós não sermos levados por heresias, por falsos ensinamentos. Parece de Deus, mas não é. Parece palavra, mas não é. Parece milagre, mas não é. São apenas ensinamentos envoltos em um lençol. Terceira lição de um lençol. Os vestidos de lençol preferem o que dá certo ao invés do que é certo. Já falei isso em outra ocasião. Acho que vale a pena falar de novo. Os vestidos de lençol preferem o que dá certo e não o que é certo. Não é certo sair de lençol na rua. Mas deu certo. Pelo menos a princípio. Eu acredito que esse jovem pensou, tenho pressa, quero saber o que está acontecendo. Não dá tempo de colocar roupa, vou com lençol, porque é noite. Era noite, como diz o ditado, né? À noite todos os gatos são pardos. Ninguém vai ver, ninguém vai reparar.
Eu coloco de repente um lençol escuro também para não chamar a atenção. Afinal, naquela época, os homens também vestiam roupas compridas. Não havia iluminação como hoje, ninguém ia notar, ninguém ia saber realmente como ele estava vestido. Só se olhasse ali, só se chegasse pertinho dele, então vai dar certo. Mas será que é certo? Não, eu acho que não. Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional, comunicação visual. Todos fachadas luminosos. Em Ourinhos, 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 510, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Tá, o que tem a ver isso, pastor? Irmão, 1 Coríntios 10, 23. Você conhece bem? Completa para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém. É lícito sair de lençol? É. Convém? Não, não convém. Legalmente, qualquer pessoa maior de idade, maior de 18 anos, pode ir em qualquer lugar, em qualquer mercado, em qualquer venda, em qualquer bar e comprar bebida alcoólica. E pode beber ali mesmo. É ilegal? Não. É uma droga lícita, é uma droga legal, infelizmente. Me convém? Eu acho que não. Convém à minha família? Acho que também não. Não é ilegal, por exemplo, outro exemplo, comprar revistas pornográficas ou DVDs pornográficos? Não é legal. Tem até na banca de jornal. A gente leva os nossos filhos para comprar figurinha e tem que se deparar com esse tipo de coisa. Por quê? Porque é legal, não é ilegal. Mas convém? Acho que não. Me abençoa? Não.
Me edifica? Não. Enriquece a minha alma? De que jeito? Não enriquece. Irmão, nós temos que tomar cuidado também na nossa vida espiritual, porque não é porque algo deu certo na vida do meu irmão que Deus tem que agir do mesmo jeito na minha vida. Às vezes a gente olha, ouve as pessoas olhando, não, porque Deus fez assim na vida dessa pessoa, na vida do meu familiar, na vida do meu irmão da igreja, então vai fazer na minha vida também. Irmão, não é porque a gente vive situações semelhantes que Deus tem que agir da mesma maneira na vida de todos. Você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo, que nós fazemos parte de um só rebanho, o rebanho de Jesus Cristo. Mas nós somos ovelhas, individuais, pessoas diferentes. E Deus age de maneira multiforme. A sabedoria dele é de muitas formas. Existe a multiforme sabedoria de Deus, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus tem caminhos diferentes para pessoas diferentes. Simples assim. Um exemplo muito interessante disso é dois discípulos de Jesus, Tiago e Pedro. Tiago é preso por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que acontece com Tiago? Ele morre. Deus não poderia ter livrado? Podia. Mas por que não livrou? Não sei. Tiago é preso e morre. Pedro, um pouquinho mais à frente, é preso também. A igreja começa a orar, Deus envia um anjo, ele é poderosamente liberto e livre das cadeias, literalmente. E nada acontece com a sua integridade física. Os dois foram presos, um morreu e outro foi liberto. Por quê? Não sei, irmão, porque Deus tem caminhos diferentes para pessoas diferentes. Paulo entra em um navio, o navio naufraga, ele chega na ilha de Malta, nenhum das pessoas ou dos tripulantes que estavam ali com ele no barco sofreram nenhum dano, chegaram todos com vida na ilha de Malta. Ele chega na ilha, uma multidão é curada. Muitos são curados na ilha de Malta, está lá no livro de Atos, se eu não me engano é capítulo 26 ou 27. Tá. Paulo é poderosamente usado para libertar e curar a vida de muitos. E ele continua enfermo. Porque diz lá no livro de Coríntios que ele orou incessantemente, orou por 3 vezes ou 3 vezes ao dia, e ele continuou enfermo, com uma enfermidade, continuou com um espinho na carne. Por quê? Porque Deus tem caminhos diferentes para pessoas diferentes. Aqueles, irmão, que são milagrosamente curados pelo Senhor, e há aqueles que Deus decide tomar para si. E diz no livro de Salmo 116 que preciosa é a morte desses para o Senhor. Mas por quê? Como que Deus tira uma pessoa da UTI, do leito de morte, desenganado pelos médicos, e como é que essa outra pessoa morreu de algo simples, às vezes? Irmão, não sei porquê, mas eu sei que Deus sempre age certo. E eu prefiro o jeito de Deus. Diga para o teu irmão, prefiro o jeito de Deus, irmão. Prefiro o que é certo, não o que dá certo. Não se envolva em um lençol. Prefiro o jeito de Deus. Prefiro o que é certo. No nome de Jesus. Amém. Vamos correr agora. Quarta lição de um lençol. Os que se vestem com lençol são diferentes, mas não fazem a diferença. Há uma diferença nisso. Com perdão do trocadilho. Quem sai com um lençol no meio da rua é diferente de todas as outras pessoas. Mas nesse caso aqui, ele decidiu não fazer a diferença. Esse jovem parecia ser um seguidor de Jesus, porque ele foi identificado assim.
Porque olharam para ele e disseram, não, se você não está com os soldados, se você não está com os perseguidores, se você não está com Judas, então você é seguidor de Jesus. Se você não está com um grupo de perseguidor, você está com Jesus. Ok. Mas quando ele foi questionado em relação à sua fé, o que ele fez? Fugiu. Era alguém diferente no meio da multidão, por conta da sua vestimenta. Mas ele decidiu não ser diferente das outras pessoas que também fugiram. Ou seja, irmão, carregar a Bíblia não faz de mim um cristão. Falar o evangeliquez ou aprender jargões evangélicos não faz de mim também um verdadeiro cristão. Porque na maioria das vezes, irmão, na hora em que é preciso fazer a diferença como cristão, sabe o que acontece? O lençol cai. E aí só fica vergonha. E aí só se vê vergonha. E a gente vê isso acontecendo cada dia mais no meio do povo chamado povo de Deus. Por quê? Porque falta conteúdo interior. Porque falta vida com Deus. Porque falta compromisso. Porque falta a cruz. Porque falta a palavra. Não falta ser diferente. Porque para ser diferente das outras pessoas ou para ser visto como um crente, basta colocar um terno, uma gravata, no caso dos homens. Basta deixar o cabelo crescer, ou colocar uma saia até o pé, pronto. Já está diferente, pelo menos no exterior. Mas para fazer a diferença, irmão, na hora H não adianta de nada disso. Porque na hora H, na maioria das vezes, o lençol cai e só se vê vergonha no meio desse povo chamado povo de Deus. Porque falta, repito, conteúdo interior na turma do lençol. Não é difícil hoje ver cantores evangélicos que cantam muito bem. Os programas de sábado e de domingo estão recheados aí de bons cantores cristãos, evangélicos, e que vendem muitos CDs e muitos DVDs. Pessoas que dominam muito bem a arte de cantar. Mas às vezes, irmão, dá vergonha. Às vezes dá vergonha porque você vê esse mesmo cantor ou cantora, às vezes até mundialmente famoso, se não nacionalmente famoso pelo menos. E aí você vê essa pessoa, às vezes tendo uma oportunidade de falar do amor de Deus, e às vezes em uma entrevista ou em uma declaração mostram que falta conteúdo interior. Não, agora essa pessoa vai falar do amor de Jesus Cristo. Agora essa pessoa vai falar de salvação. Não. Fala de banalidades. Toda hora a gente vê isso, irmão. Atente a partir de hoje para você ver se não está acontecendo isso o tempo todo. E às vezes em uma declaração, em uma entrevista, se mostram pais com ensinos equivocados aos seus filhos, se mostram adoradores equivocados quando de repente decidem cobrar 50 mil, 60 mil para cantar 10 ou 12 músicas. 10 ou 12 músicas para Deus. Mas pastor, está na Bíblia, o obreiro é digno do seu salário. É, irmão, mas quem aqui ganha 50, 60 mil em 2 horas? Irmão, eu tenho comigo que o Evangelho de Cristo não é fonte de lucro. Eu acho. Eu tenho comigo que o Evangelho de Jesus Cristo não é fonte de lucro, porque aí a gente olha, de repente, para um outro extremo. Um tal de Paulo, apóstolo dos gentios. Aquele mesmo que disse, olha, eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Não sei por que vocês estão falando isso aí. E a gente olha para este apóstolo Paulo e vê toda hora gente avisando. É só você ler as cartas dele. Ó, Paulo, é melhor você não ir. Você vai morrer. Estão tramando, estão fazendo alguma situação lá, estão tramando a sua morte. Não vai para Roma, porque estão querendo matar você lá. E aí, Paulo se levanta, né? Mesmo com esse aviso, ele se levanta e levanta a sua voz e diz: não interessa,
eu estou pronto para morrer por Cristo, se for preciso. Não tem hotel 5 estrelas para o apóstolo, não tem cachê. Olha, se quiser me ajudar, como ele diz que às vezes as igrejas ajudavam ele, olha, amém. Mas quer saber? Se não der para ajudar também, fica na bênção. Porque eu tenho aí as minhas tendas que eu construo, está na Bíblia. Eu sou construtor de tendas. Além de ser apóstolo do Senhor, eu tenho além de ter essa vocação, eu tenho a minha profissão. Então, não tem problema. Eu faço as minhas tendinhas, eu vendo, porque o mais importante para mim é fazer a diferença com aquilo que Deus me deu de graça. Eu acho que o apóstolo Paulo tinha razão. E é na hora da luta que se vê quem está de lençol ou não. Foi na hora do aperto que aconteceu o que aconteceu com esse jovem. Porque é na hora da luta que se vê quem está de lençol ou não. Sabe por quê, irmão? Porque na hora da luta, lençol não ajuda em nada. Esse jovem é desmascarado pelos soldados e ele não tem com que se defender. Por quê? Porque ele só tem um lençol. E aí eu chego à conclusão, irmão, para finalizar, que a gente não precisa de lençol. E eu acredito que a gente não deve nem querer lençol. Porque na hora da luta isso não nos ajuda. Eu acredito que a gente tem que querer a armadura de Deus. Porque na hora da luta é isso que faz a diferença na nossa vida. Lençol não ajuda em nada. Se não é com lençol, então, pastor, como é que eu devo me vestir? Para encerrar, eu quero citar 3 versículos. Como é que eu devo me vestir? Primeiro lugar, Isaías 61:3. Eu tenho que me vestir com vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu tenho que me vestir com vestes de louvor. Você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo, que viver é lutar. E há lutas que querem trazer angústia no nosso coração, há lutas que querem transformar a nossa vida em uma vida de lamento, mas por causa da obra transformadora de Jesus Cristo, ao invés de espírito angustiado, Ele tem para mim e para você vestes de louvor e de alegria. Segunda veste, como eu devo me vestir? Com vestes de salvação. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Você não é apenas um seguidor de Cristo, você não é um espectador, você não é mais um da turma do lençol. Você é um salvo em Jesus Cristo, suas vestes são de salvação. E em terceiro e último lugar, eu devo me vestir com vestes brancas. Apocalipse 7:13 diz assim: estes, já no céu, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro Jesus. Irmão, eu não quero lençol, eu quero as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Feche seus olhos. Parece que não ia sair nada, né? O jovem é descoberto, o seguram, mas ele foge nu. Envergonhado pela sua inconsequência, descompromissado. Falta aliança, compromisso, falta amar. Como em uma festa, rapaz e moça, hoje o mais fácil é ficar. Ficar com Jesus talvez te faça um seguidor, mas não discípulo. Espectador enrolado no lençol, para depois voltar para o seu cubículo. Voltar para os velhos hábitos e costumes do passado. Mudando de canal, de vida, de tudo, ora caça, ora caçado. Não somos superficiais. Optamos pelo que é certo, pelo que convém. Chamados para fazer a diferença, sem olhar para ganhos, perdas, para ninguém. Nossas vestes não são lençóis, são vestes de louvor, de salvação, vestes brancas, lavada no sangue de Cristo, o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra.
E nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor. Se em algum momento da nossa caminhada nessa terra, nós nos vimos apenas como seguidores esporádicos do Senhor. Pai, que não seja assim mais na nossa vida, a partir do dia de hoje. Não queremos estar envoltos em lençóis. Nós queremos ter um compromisso sério, concreto, fiel contigo, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que estão envoltos em um lençol que representam os seguidores de Jesus sem compromisso. Não queremos ficar, nós queremos ter um compromisso contigo, Senhor, que é o nosso noivo. Porque quem se cobre de lençol vive uma vida superficial. Nós não queremos ser esse, nós queremos ser envoltos na proteção que vem do Senhor, que é o Senhor na nossa vida. Pai, aprendemos nessa noite que os vestidos de lençol preferem o que dá certo e não o que é certo. Nós preferimos o que é certo, preferimos o jeito do Senhor. Na nossa vida espiritual, nos nossos negócios, na nossa vida profissional e financeira, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, em grandes e pequenos negócios, nós preferimos o que é certo, o que é preparado pelo Senhor para a nossa vida, o jeito do Senhor. E por último, Senhor, nós queremos não só ser diferentes, mas nós queremos fazer a diferença. Em todo o tempo, Senhor, no tempo da luta, no tempo da aflição, no tempo da assolação, no tempo da vitória, no tempo em que nós somos questionados em relação à nossa fé, não queremos fugir, queremos permanecer. Queremos, Senhor, não ser desmascarado como esse rapaz foi pelos soldados, porque nós não vestimos máscaras. Nós temos apenas, Senhor, na nossa vida, o comportamento e o caráter que é moldado pelo Senhor. Erramos, sim, mas o nosso desejo é acertar sempre, ó Pai, debaixo da Tua vontade e debaixo da Tua palavra, que sempre é fiel para com a nossa vida. Senhor, não queremos lençol, queremos armadura. Queremos vestes de louvor e já temos ela. Queremos vestes de salvação e já somos salvos. Queremos vestes brancas e as nossas vestes já são embranquecidas porque foram lavadas no sangue do Cordeiro Jesus. O que é nossa parte fazer, nós faremos, Senhor. Quer continuar servindo ao Senhor em tempo e em fora de tempo, da maneira como deve se servir, como crentes, como cristãos, como servos do Senhor tem que ser. Como seres humanos também, como gente tem que ser. Em todo o tempo, Senhor. Esse é o nosso desejo. E essa é a nossa breve e simples oração nessa noite. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. E que o Teu Espírito nos ajude a praticar essa palavra. Amanhã, depois e sempre, até a volta do Senhor. É em Teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi ministrado por essa palavra em algum momento, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, mais uma vez, a praticar essa revelação e essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Em nome de Jesus. Concede a Ele, que o Senhor continue também concedendo saúde sobre o seu físico, Senhor, sabedoria, e que acima de tudo Ele continue andando nesse caminho, Senhor, que é o caminho Jesus, o caminho que nos leva à salvação eterna, Senhor. Realiza os Teus planos, os Teus propósitos na vida dele, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, e te agradecemos mais uma vez. Pai, leva-nos em paz, continua conosco, que os Teus anjos também continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Nos dá também uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz, continua conosco, é em Teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no teu irmão, abrace aí 2 ou 3 pessoas pelo menos, diga, olha, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até quarta, sexta, sábado e domingo, em nome de Jesus.
Fernando Designer, designer gráfico. Fone 14 9127 6596 ou 9848 6597. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Todos Nacional, comunicação visual. Todos fachadas luminosos, em Ourinhos. 14 3026 3239 ou 9184 1070 ou ainda 8154 2420. Atendendo Ourinhos e região. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 510, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688.